2002 a 2005. A China já estava crescendo loucamente. Eu fui o primeiro da minha turma que resolveu estudar mandarim. O pessoal ria da minha cara. Ah, meu, estudar alemão, estudar francês e tal. Fui estudar mandarim. Não fui pra frente. É difícil pra caramba. E talvez isso explique o fato de que a China não consegue universalizar a sua visão de mundo, porque isso também é em chinês, né? Então é tudo mais difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Naquele momento, entre os especialistas de relações internacionais que me deram aula, ou que eu lia, ninguém falava de China. Ninguém, absolutamente ninguém. Quais eram os assuntos que dominavam a nossa pauta de estudo acadêmico? Terrorismo. Bicho, tem coisa mais colonizada do que o brasileiro passar 4 anos na faculdade para aprender o conceito de terrorismo? Eu não estou dizendo que não tenha que aprender, não. Claro, a gente tem que aprender tudo. Não tem que estar no cerne da questão. Mas não é a preocupação central de quem está no Brasil. Claro. Porque que não tem simplesmente esse fenômeno, ou pelo menos não da forma como ele é descrito na academia americana, por exemplo. Então não é uma crítica à minha formação. Minha formação foi legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: faltou uma percepção que esse é um problema estrutural da intelectualidade brasileira, da diplomacia brasileira. Faltou curiosidade, faltou visão estratégica de perceber, cara, esses chineses vão dominar o mundo daqui a pouco. A gente tem que entender como é que eles pensam, entender o que eles estão dizendo, entender essas relações, como é que elas funcionam, e etc. Então o Lula vai lá assinar memorando de entendimento de 2004, ignorante sobre a China. Não só o Lula, a comitiva toda, o pessoal que foi, não tinha muita gente estudando isso. Um parâmetro básico para a gente entender, a embaixada do Brasil em Beijing, ela tem... Agora eu tô dando números aleatórios, mas só para dar o senso de proporção, porque eu não lembro. Mas eu acho que a embaixada em Beijing tem algo como 35, 40 funcionários. A embaixada do Brasil em Londres tem mais ou menos o mesmo tanto de funcionário. A embaixada do Brasil em Washington ou em Nova York, na ONU, tem tipo 3 ou 4 vezes mais. Ou seja, a própria estrutura da diplomacia brasileira, e o Celso Amorim fez um baita trabalho, porque ele multiplicou, eram 900 diplomatas, agora são 1.500, aumentou vaga, etc. Mas ele fez um trabalho muito bom, mas que não resolveu talvez o problema da leitura geopolítica de médio e longo prazo, que é o que a gente quer do mundo e como é que a gente chega ali. E a China é um ator fundamental nessa parceria. Não ter hoje, na estrutura diplomática brasileira, serviço público brasileiro, gente fluente em mandarim é uma defasagem grave. Porque o diplomata chinês que vem para cá fala português. O cara faz toda a inteligência dele, inclusive industrial e etc., sabendo falar a língua de quem está aqui. A gente vai para lá achando que vai arranhar o inglês, etc., não dá conta. Então eu acho que tem aí problemas estruturais que eu não sei se o Lula vai dar conta de resolver. Porque são problemas da burocracia brasileira, são problemas da mentalidade empresarial. Tem vários gargalos aí nessa história que dificultam muito. Geracional, por exemplo. Geracional, inclusive. Mas que dificulta a capacidade do Brasil de ter um diálogo com a China no olho. Entendeu? Foi-se o tempo, no primeiro governo Lula, o Lula se vangloriava de estar ali pilotando uma potência emergente. Essa era a palavra que a gente usava, potência emergente, para lá e para cá. Numa época em que a China também se vendia como potência emergente, mesmo sabendo do seu potencial maior do que isso. E durante muito tempo foi conveniente para a China estar mais ou menos à mesma altura de Índia, Brasil, Rússia. Mas ela não estava, né? Mas vendia ali bem essa ideia de cooperação, inclusive com base nisso. Foi-se o tempo em que a gente achava sequer que podia conversar com a China olho no olho, assim, na mesma estatura. Cara, hoje a China é superpotência. Claro. Então, se a gente não estuda e entende o que está em jogo, cara, os caras vêm aqui. Aí a gente vende uma concessão para fazer uma bioceânica que serve para a China e que não serve para a gente. Né? É isso. A China ela pode produzir infraestrutura para unificar o mercado interno de um país grande como o Brasil ou de países como na África. Porém, a China só vai construir essa infraestrutura que beneficia o país onde ela está operando se o país souber demandar. Não, claro, não, é evidente. Entendeu? Essa que é a parada, ou seja, é exatamente isso. Ou seja, a Etiópia, cara, a Etiópia. China não quer mais exportar commodities. Os países que mais crescem na África, aliás.
quero Paquistão. Ou seja, todo mundo que foi pra cima da China Conseguiu alguma coisa. não conseguiu o que eles queriam. É. O Yanis Varoufakis, por exemplo, foi ministro das Finanças da Grécia, até ele chegar no Ministério da Finança, ele era um marxista ocidental clássico. A China é uma ditadura, a China é isso, a China é aquilo. Aí quando ele teve que lidar com os chineses, que era a concessão dos Pirineus, não sei o que e tal, eu quero o seguinte, chineses, eu não quero mais saber. Vocês estão super explorando os trabalhadores, eu quero sindicalização ali, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo bem. De acordo com dados do Banco Mundial, a Etiópia vem crescendo nos últimos 15 anos a uma taxa média anual de 9,5% ao ano. E tem relação direta com a China, pô. Mais que a China. Que absurdo. Relação direta com a China. Tem um trabalho muito interessante do qual o Roncaglia faz parte, o André, que ele te mandou uma mensagem aí, que chama A Volta do Estado Planejador, que saiu pela Contracorrente, que foi a mesma editora que publicou o meu segundo livro, no qual, enfim, são diversos artigos de sem número de pensadores que pensam esse tipo de questão aqui que a gente está refletindo. E uma proposição muito interessante do Roncaglia, que me chama a atenção e que me parece que o Brasil não alcança a lograr a essa altura, é que Estado, sociedade civil e mercado precisam agir de uma forma coordenada. Exato. Esse é um tema central, entende? É por isso, claro, eu não estou dizendo que a gente precisa emular o que faz a China, porque existem... Não, fizeram uma revolução em 49 que resolveu seus problemas. Você teve todo entendeu? o processo debaixo de Mao, você teve tudo que Casarões coloca, depois, considerando o que faz Deng Xiaoping com essas reformas institucionais e tal, tudo isso... Calejão, uma brincadeira, que é séria. Eles tiveram Mao Tse Tung, meu amigo. Exato, entende? O gigante. Agora, já está na hora da gente começar a pensar em termos um pouco mais legitimamente independentes. Com certeza. Entende? E a meu ver, a ingerência estadunidense, sobretudo na nossa política institucional, é um aspecto central. Porque toda vez que a gente tem um governo que é capaz de promover... Eu não estou dizendo que ninguém é santo não, tá, Vilela? Só para deixar claro que, enfim, todo mundo comete erro, todo mundo é ganancioso, uma série de coisas. Agora, toda vez que a gente tem um governo, ainda que seja social-democrata, não precisa ir tão ali para a esquerda não, ainda que seja social-democrata, que seja capaz de organizar a emancipação popular, agenda social, política afirmativa, que seja capaz de dobrar o número de brasileiros que têm acesso ao ensino superior, que fortaleça a indústria civil, a indústria naval, que comece a competir e bater de frente com o capitalismo estadunidense, alguma coisa acontece. Isso é ao longo da nossa história. Isso não é teoria da conspiração. Existe materialidade, histórica em cima disso. Isso vem se repetindo ao longo da nossa história. Então você fica sempre sendo tutelado por uma espécie de irmão mais velho que te diz que você precisa se comportar dessa maneira. Mas veja como está aliado a minha perspectiva. É interessante porque eu te ofereço algumas vantagens. Sim, só que contanto que você esteja circunscrito ao que eu proponho dentro dos meus termos. Senão não tem acordo. Eu não vejo a política externa da China emular esse tipo de imperialismo. Aí que eu acho que cabe a discussão que a China tem os seus interesses estratégicos, que tem a sua própria agenda, eu não tenho a menor dúvida. É legítimo. E o que é absolutamente legítimo, por sinal. Fora que nós não temos a nossa, né? Exato, mas esse é precisamente o ponto. O fato aqui é que nós não temos a nossa, porque ao longo do nosso desenvolvimento histórico e cultural, ao longo, sobretudo, dos últimos 100 anos, a gente vem sendo tutelado. Mas, Calejão, você não acha... desculpa interromper. Imagina que eu vou voltar aqui... eu acho que os governos Lula nós estávamos caminhando para cimentar um projeto nacional brasileiro, tá? Que foram interrompidos. Foram interrompidos pelo golpe de 2016. Eu acho que nós estávamos ali, o novo estava ganhando forma. Ele falou do velho e novo, essa coisa que eu acho genial. O novo estava ganhando forma, acertando por equívoco, mas estava ganhando forma. Existe uma coisa nova aparecendo. Não era o Amoedo, não, né? Não, que isso. A moeda é nossa. Não, aí a gente dispensa. Aí vamos ficar com o velho mesmo. Mas tava acontecendo coisas novas, meu amigo. Indústria petroquímica renascendo no Brasil, indústria naval renascendo no Brasil, sabe? Existiam problemas, a política monetária é muito ruim do governo Lula, na minha opinião, política cambial muito ruim, mas também isso, corrente calama ia se resolvendo essas coisas. Mas o novo estava aparecendo.
O Brasil alcançando a sexta economia do, Sexta mundo, economia do mundo. Obama dando tapinha nas costas Sabe? do Lula, dizendo que ele era o Ou cara seja, no mundo. a Petrobras com uma autonomia do caralho falou, China, me empresta 10 bilhões pra fluxo de caixa aqui, você pega petróleo de volta, só pra provocar os americanos. Ou seja, as coisas estavam acontecendo aos trancos e barrancos, sabe? Tem uma palestra em cima disso que você falou aqui, porque são dois anti-imperialistas contra um que nós que é Cara, saiu do YouTube isso. Eu sou fissurado no YouTube ver jogo do Corinthians antigo. Minha mulher minha companheira um dia me pegou no flagrante. Ela saiu do quarto. Crente que ela saiu do quarto, crente que eu ia estar no escritório, no computador fazendo alguma besteira. Não, Sei. tava vendo o jogo antigo do Corinthians. Isso quando não tô analisando o projeto da China, fazendo análise de projeto da China e tal, essa coisa toda, né? Eu sou viciado em projeto de pontos, ferrovia e tal, fico pirando nesse negócio. Cara, o Sérgio Moro, ele foi nos Estados Unidos dar uma palestra sobre corrupção para a indústria petroleira americana, executivos da indústria petrolífera americana, ou seja, o local onde tem mais corruptos por metro quadrado do mundo era naquele local. Ele foi lá falar de combate à corrupção. Aí ele mostrou um negócio lá e tal para falar, olha, o núcleo da corrupção do PT no Brasil eram as refinarias. Abreu e Lima, aquela coisa toda, que para mim eram essas refinarias eram o nosso recibo para a nossa independência nacional. Para a nossa terceira independência nacional. A primeira é 22, a segunda é 30 e a terceira tá para acontecer ainda. Tá? Aí o Sérgio Moro fala isso, é o núcleo da corrupção, Abreu. Não que não tivesse, pessoal, tá? Sabe o que esse vagabundo fala no final? Desculpa, isso dá processo, né? Sabe o que ele fala no final? Para que um país como o Brasil precisa de refinaria?